Oi, terceirão, tudo bom? Estamos aqui de novo para a nossa próxima videoaula. Hoje nós vamos começar a segunda aula da Frente A, da apostila 3, que fala sobre revestimento celular e membrana plasmática, tá? Então, a parte de revestimento celular eu vou passar aqui para vocês e a parte de membrana plasmática, vocês vão ter um link do ponto 1 para vocês estarem assistindo, tá bom? Que eu vou disponibilizar também. Então vamos lá. O revestimento celular mais famoso, deixa eu arrumar aqui para ficar a configuração, é a parede celular. E eu já falei para vocês várias vezes que a parede celular ela não tem em animais e protozoários. Nos outros seres vivos tem. Então a parede celular é esta camada externa à membrana celular. Vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Muito bem. Aqui nós podemos ter uma imagem da parede celular que é visível, penso que todos vocês já viram, né, no laboratório. Nós temos aqui essa camada que é a parede celular, que é uma camada visível, já que a célula vegetal é uma célula extremamente grande. Por isso que parece um monte de tijolinho, por isso que o nome é parede, porque parece um monte de tijolinho. Continuando. A parede celular, ela tem função de é um reforço. Então pensem, a planta ela não pode desidratar. Ela precisa da luz para realizar fotossíntese, geralmente é solar. Ela precisa de água, ela não pode perder água porque a água é necessária para a fotossíntese. Então é um reforço também para não desidratar, também. Ela também faz uma sustentação na planta, né? Já que a planta não tem um esqueleto como o nosso interno, mas ela tem um esqueleto hídrico, depois a gente vai ver isso também no decorrer do ano. E faz o revestimento celular e, obviamente, a proteção, certo? Então, é claro que essa parede celular, de um modo geral, ela tem um certo padrão, mas varia de acordo com a planta e o seu habitat. Tudo bem? Então, a parede celular, ela pode ser constituída quimicamente. No caso dos fungos, ela tem uma constituição de quitina, tá? Que é um carboidrato, um polissacarídeo, que vocês já viram no início desse ano. As bactérias e cianobactérias também têm um revestimento de parede celular, porém ela tem uma união de polissacarídeos mais aminoácidos. Então, ela tem uma constituição proteica e também glicídica de carboidratos. E a mais famosa parede celular, que a maioria já conhece, é a parede celular das plantas, dos vegetais, que ela é rica em celulose e cálcio e magnésio, que vão auxiliar aí na composição dessa membrana. Então, lembrando, fungos, bactérias e vegetais têm parede celular. Só animais e protozoários que não têm. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma célula vegetal. Como é que eu sei que é vegetal? Porque tem cloroplasto. E tem essa estrutura aqui que a gente chama de vacúolo. Não é a parede celular que me diz que é uma célula vegetal, que a gente já viu que tem bactéria e fungo, certo? Continuando. Aqui uma outra imagem para vocês verem, ó, um núcleo, a maioria viu, né? Isso aqui são células de cebola. Aqui são os núcleos, não está corada. E aqui a gente tem a parede celular. A membrana plasmática não é visível no microscópio óptico, tá? Mas a parede celular, sim, você já viu. Outra estrutura que é extremamente importante no revestimento, que está ali junto, né? Principalmente a gente encontra ela em bactérias, são os plasmodesmos, que eles são elementos tubulares, são do retículo endoplasmático, e eles meio que unem uma célula à outra, tá? Ou também, no caso de bactérias, eles podem fazer algumas trocas gasosas. Então, já que a gente está falando de revestimento, a gente já viu parede celular. O plasmodesmos, eles estão ali na membrana plasmática, tá? Então, aqui a gente tem algumas imagens, ó, alguns tubinhos que são os plasmodesmos, já que tem que ter uma troca gasosa também. Nós não temos, tá?
A parede celular, ó, estão vendo aqui, ó, tem vários buraquinhos que são os plasmodesmos, tá? E a gente tem o seguinte, então, naquela imagem que a gente viu isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula. Então, aqui a gente vê externamente, mais escuro, a parede primária celular, a parede secundária e esse risquinho aqui seria a membrana plasmática. Então, entre essa célula e outra, tem uma membrana que a gente chama de lamela, tá? Seria uma membrana de preenchimento que une uma célula a outra vegetal. E essas células têm alguns contatos que são os plasmodesmos ou algumas proteínas que também ligam uma célula a outra. Aí depende o tipo de planta. Aqui uma imagem um pouco maior para vocês entenderem. Então a lamela está aqui, tá? Aqui a gente vai ter osmose, difusão e assim vai. Geralmente é a água que passa devido à fotossíntese. Depois a gente já falou um pouco, né, de floema, xilema, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema de água nas plantas. A parede celular secundária, ela tem uma espessura, né, que a gente já viu, e quando essa célula ela morre, quais são as células mortas que nós vimos, né? O esclerênquima é o tecido feito de células mortas e outros mais, o suber, né? Então, esses tecidos têm um espessamento dessa parede celular. O que faz com que, lembra que eu falei para vocês, aí eu consigo fazer um móvel com madeira? Sim, porque eu vou ter ali um engrossamento dessa parede que vai impedir as bactérias de decomporem essa, essa célula, esse tecido, né? Tudo depende do tecido, tá? Então aqui a gente tem a parede primária, que está aqui em branco, ok? E a parede secundária, ela tem um espessamento, tá? Tem até 3 tipos de parede, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Então, a parede primária, que é a parede de fora, ela é composta de celulose e pectina, né? E a parede secundária, ela é composta de celulose, tá? Então, ela tem composições diferentes e aí a gente tem a membrana que está aí na parte mais próxima aí da célula, do citoplasma e suas organelas, que a gente vai falar depois que eu vou passar para vocês um ponto 1, uma animação só sobre parede celular. Membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é presente em todos os seres vivos, né, que são considerados vivos, que são as bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Todos eles têm essa mesma estrutura, essa base de membrana plasmática. Então, a gente tem as proteínas, os fosfolipídios, né? 2 camadas, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Essas bolinhas aqui são os fósforos e os risquinhos lipídios. O colesterol, que seriam lipídios, né? Intermembranares, então eles ficam entre os fosfolipídios de preenchimento. E aqui a gente tem o glicocálix, né? Que é um carboidrato de reconhecimento que vocês vão ver também em outras imagens. O glicocálix, ele é secretado do complexo de Golgi, vai para a parte externa. Geralmente, quando a proteína é produzida pelo núcleo, passa pelo retículo endoplasmático rugoso, né, produzido, vai para o liso e vai para o complexo de Golgi, geralmente são proteínas que ou vão para a membrana plasmática ou vão para fora da célula. No caso, o glicocálix, ele é feito de carboidratos, tá? Alguns glicocálix também tem um pouco de estruturas de aminoácidos, mas geralmente é um carboidrato, tá? E ele tá ali para fazer um reconhecimento. É ele que faz o reconhecimento, como tá mostrando aqui, ó. Isso aqui seria um microscópio de varredura. Aqui seria um microscópio óptico que a gente está acostumado. Então, ele faz uma proteção sobre agressões físicas e químicas no ambiente externo. Então, quando uma célula vai lá e vai pegar uma bactéria e vai fagocitar, é o glicocálise que está fora da célula e reconhece. É como se estivesse dentro de uma casa. A tua casa, tu tá dentro da casa. Se você tá dentro da casa, você não enxerga o que tá fora. O glicocálix é a tua proteção, é ele que vai te avisar, ó, tem alguém aqui perto. E esse alguém não é uma célula do corpo, esse alguém é um vírus, esse alguém é uma bactéria. E aí o teu corpo tem a chance, perdão, a tua célula tem a chance de se defender. Isso é extremamente importante. É o glicocálix que faz aquela questão de reconhecimento quando a gente faz um transplante. Então, às vezes você tem uma rejeição de algum órgão porque o glicocálix não conseguiu reconhecer.
Então não adianta só ter o mesmo tipo sanguíneo da pessoa que tu vai receber um transplante, também é necessário, dependendo do transplante, aí uma genética semelhante em alguns pontos lá dos cromossomos, tá? E também é uma malha de retenção de nutrientes e enzimas. Então, se você tem uma doença autoimune, significa que as tuas células não conseguem se reconhecer. E aí os anticorpos vão começar a atacar algumas células do próprio organismo. Beleza? Especializações na membrana. Microvilosidades, desmossomos e os cílios e flagelos também são especializações externas da membrana, tá? As microvilosidades, elas estão aqui, geralmente estão no intestino. E qual é a função dela? Aumenta a área de absorção. Então, aqui, como mostra nessa imagem, ó, os alimentos acumulam-se aqui. Então, como a área é muito grande, e se eles estão aproximados, é como se fosse uma cortina, né, que eu já expliquei para vocês, dá para ficar o alimento entre elas, e aí é mais rápido e mais fácil absorver, passar por difusão, por osmose, transporte ativo, que nós vamos ver também na aula do ponto. Aqui tem outra imagem das microvilosidades. Ó. A gente consegue ver também. Alguns, né, conseguiram. Eu não lembro se vocês conseguiram ver células de estômago. Às vezes dá para observar as microvilosidades. Penso até que não. Aqui nós temos os desmossomos, então aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula, e os desmossomos eles unem uma célula a outra, que é nessa imagem aqui. Então, se eu tenho uma célula cardíaca, uma célula que precisa ter uma adesão muito grande, porque ela tem um movimento muito rígido, eu preciso de ter muitos desmossomos, tá? Como se fosse um botãozinho ali que fica grudado e mantém uma célula grudada na outra. Coesão, aderência e intercâmbio de substâncias. As interdigitações, entre os dedos, quer dizer que parece um dedinho assim entrelaçado, elas também aumentam a adesão celular. Existe sim células que além dos desmossomos têm as interdigitações. Tem célula que só tem um, tem célula que só tem outro e tem células que tem os dois, tá? Isso tudo depende. Cílios e flagelos são estruturas também externas à célula, que também depois a gente comenta quando a gente falar de organelas. E os cílios e flagelos, eles geralmente, a função deles é locomoção, tá? Ou locomoção, ou um movimento que leve à alimentação. Pode ser também, tá? Então aqui a gente tem o paramécio, que é o protozoário ciliado, aqui a gente tem o espermatozoide, e aqui seria um aumento desses cílios. Então, a gente tem aqui, né, novamente, ó, os cílios, que tem um movimento lento e ritmado, como está mostrando aqui embaixo, e o flagelo, que é muito mais eficaz em velocidade, tá? Tem alguns protozoários que os cílios levam, fazem aqui um redemoinho e fazem um impulso, né? Acho que eu posso dizer assim, para o alimento vir para a boca, tá? Opa! Aqui, né, o formato de um cílio internamente, a estrutura deles, a gente vai estudar isso depois. E é isso aí. Vocês vão ter outro link, tá? Para poder acessar, para ver a nossa aula de membrana plasmática. Estrutura e transporte de membrana. Então, assistam a aula e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês no Clipe Escola, tá bom? Um beijo e até mais.